pessoal, estamos de volta para mais uma dica de livros. E andamos aí um tempinho sem postar nada, mas já estamos de volta e, se Deus permitir, com mais frequência, pelo menos um vídeo por semana de indicação do livro, podendo ser até mais. Hoje o livro que eu tenho para indicar para vocês é um livro da editora Thomas Nelson, Dr. Emerson Guerix. Ele tem um livro que é best-seller chamado Amor e Respeito, e a editora Thomas Nelson lançou esse livro. Sabe daqueles livros que a gente olha para a capa e não dá nada por ele? Tem muitos, né? E como tem aquele ditado, não julgue o livro pela capa. Pois é, quando você vê esse aqui, não julgue ele pela capa. O título do livro é esse aqui, ó. Pense bem antes de enviar. 4 coisas que você precisa saber para não se tornar vítima da internet. A gente sabe que a internet ela é um campo minado. Pessoas não medem palavras para ofender aquele que está do outro lado. Parece que os que estão do lado de cá têm um senso de liberdade enorme de poder ofender o outro sem arcar com nenhuma consequência. Na verdade, não está preocupado nem um pouco com a ética, com o respeito, com a comunicação, com a necessidade, com aquilo que é bom, com aquilo que não é, com o que é verdadeiro ou não é. Então, esse autor ele vai nos ajudar e muito a repensar sobre a nossa relação, a nossa comunicação na internet, nos levando a pensar: essa comunicação ela é verdadeira? Essa comunicação é bondosa? Ela é necessária? Ela está clara? Então é sobre esses 4 pontos que ele vai tratar no seu livro. No capítulo 1 é sobre a indagação: isto é verdade? No capítulo 2, isto é algo bom? No capítulo 3, isto é necessário? No capítulo 4, isto está claro? Eu acho que vocês já devem ter ouvido de uma frase de Olivia Nuzzi, que diz o seguinte: dance como se ninguém estivesse vendo. Escreva seus e-mails como se um dia pudessem ser lidos em voz alta durante um depoimento. É o cuidado que a gente deve ter na comunicação quando ela cai nas redes da internet. Será que tudo que você escreve é bom? É necessário? Está claro? É essencial? São perguntas que devemos fazer a nós mesmos quando entramos nesse campo minado chamado internet, particularmente das redes sociais. O capítulo 1, Isto é Verdade, ele vai nos alertar sobre a condição que devemos ter certeza daquilo que nós vamos comunicar, aquilo que é verdadeiro. E essa é uma pergunta que deve preceder toda a nossa comunicação. É verdade aquilo que nós vamos comunicar? É verdade aquilo que nós vamos compartilhar? Então, devemos evitar diante disso toda a falsidade. Porque alguém já disse que a falsidade é o pior inimigo que alguém pode ter. O fato é verdade e seu amigo mais verdadeiro, não importa qual seja as circunstâncias. Então, o que eu vou comunicar é verdade? É um ponto para a gente poder repensar nessa comunicação desse campo minado chamado internet. O segundo capítulo, isto é algo bom? O que eu vou escrever é bom? Porque vejam bem, quando a gente tenta ser hostil a alguém, a gente acaba, na verdade,
fechando o coração dela, porque muitas das vezes nos comunicamos com desdém, e isso não é algo bom. Se queremos que os outros ouçam a verdade que estamos querendo comunicar, deve ter um ato de bondade nessa comunicação. O simples é, se você não puder dizer uma coisa agradável, não diga. Não diga, porque isso vai gerar muitos problemas e o autor nos alerta quanto a essa questão que devemos ter cuidado, porque devemos saber nos comunicar e sempre diante também dessa segunda pergunta, se algo é bom. Outro, no capítulo 3, isto é necessário. Nem tudo que nós queremos comunicar é de fato necessário. O cerne da comunicação, de fato, ela deve ser necessária, mas nem tudo que escrevemos acaba sendo, então, necessário. Nesse sentido aqui, não tem nada a ver com o tipo de brincadeira ou de entretenimento que as pessoas compartilham na internet, aquele negócio de tirar onda, aquela coisa como diz o ditado popular, de zoar. Não é esse sentido que o autor quer dizer, né? Mas aqui é na questão de passar a informação, né? É no quesito informação. Por quê? Porque palavras certas, em certas horas, elas são erradas para o ouvido de quem ouve. E palavras erradas, elas podem ser certas a um ouvido inocente. Então, devemos levar em conta que se algo é inoportuno, se algo é fofoqueiro, se algo é vulgar, isto não é necessário comunicar. Então, mais um precedente que devemos avaliar nossa comunicação, aí está na questão de podermos responder essa pergunta antes de colocar, é necessário? Por último, no capítulo 4, o livro é dividido em 4 partes, ele coloca a seguinte questão, está claro? Ou seja, é comunicar algo com clareza. Algo com clareza. Porque existem regras de ouro na comunicação clara. Nós mesmos não gostamos que ninguém fale algo que fique vago para nós, que seja conotativo, que traz à nossa mente N imaginações. Nós queremos ouvir algo claro, nós queremos comunicação clara da parte dos outros. E essa comunicação que queremos dos outros, nós precisamos também dar essa comunicação. Devemos ser o primeiro a expor essa comunicação de forma clara aos outros. Existe uma frase que diz: fale o que quer dizer e queira dizer o que você fala. Fale o que quer dizer e queira dizer o que você falar. Nessa frase está contida a ideia da comunicação clara. Você deve se fazer claro. Para isso, há vários meios de se comunicar, porque o público que você pode se reportar são público variados. Alguns têm umas mentes mais aguçadas, outros não. Então, você pode falar de uma forma que fique claro para todos, tanto aos que são um pouco mais avançados na imaginação, no entendimento, quanto aos que não são tão avançados assim, né, no entendimento. O certo é que deve haver essa preocupação de comunicar algo claro
que é o quarto ponto, como o autor coloca. Você não pode ser intencionalmente ignorante, você não pode ser desorganizado na sua comunicação, você não pode ser snob, porque e nem um piadista, né? As piadas nem sempre são claras e muitas das vezes são um pouco até agressivas demais, que pode fechar o coração daquele a quem você comunica e que quer talvez passar uma verdade ou tentar convencer essa pessoa, né? Por exemplo, se você for com sarcasmo com alguém, e a palavra sarcasmo ela vem do grego, né, sarkazen, que significa rasgar a carne como faz um cachorro, né? Ou seja, quando esse sarcasmo, você lança a piada, e esse sarcasmo não é visto realmente como uma piada, as pessoas vão concluir que isso é um insulto disfarçado da sua parte, né? Então, o suposto humor ele se reveste de uma crítica bem assentada, né? Então, o sarcasmo vai acabar partindo, rasgando o coração da pessoa que está sendo confrontada sobre o assunto. E isso corrói. Corrói e corrói muito mesmo, né? Então, é necessário repensar sobre esse tipo de nossa comunicação. Então, eu aconselho esse livro, você que vive pela internet, você que vive até discutindo pela internet, discutindo no bom sentido ou também no mau sentido, debatendo ideias na internet, porque esse livro ele preza pela boa comunicação, pela comunicação necessária, pela comunicação clara e pela comunicação boa, tendo como princípios a educação, tendo como princípios o respeito, tendo como princípio o lugar da alteridade, aquilo que é pertencente do outro, e dentro dessa compreensão a gente poder estabelecer diálogos e não afirmar brigas. Então fica aí a dica desse livro, pense antes de enviar, eu indico ele humildemente para vocês, principalmente vocês jovens, adolescentes, você que passa bastante tempo na internet. Isso não é necessariamente um mal, a não ser que você esteja fazendo mau uso dela. Então, aqui nesse livro é tratado sobre esses 4 pontos, onde preza-se pelo princípio da liberdade, da igualdade, da justiça, da fraternidade, daquilo que é do outro, e portanto nos traz a condição de sermos melhores comunicadores, autênticos e verdadeiros comunicadores. Repito, mais uma vez, vou dizer, nesse campo minado que se chama internet. Um abraço a todos, até o próximo vídeo, a próxima dica. Até mais, pessoal. Valeu!